Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em livro de Êxodo, capítulo 17. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 7. Acharam? Diz assim, Êxodo capítulo 17, versículo 1 até o 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Zim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos águas para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo nome, meu Deus, por esse momento que o Senhor reservou para nós. Limpa o nosso coração, Deus, a nossa mente, para nós aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Ela que é o nosso alimento. Essa palavra que ela tem todo o poder para transformar os seres humanos. A partir do momento quando o teu Espírito Santo, ele invade o coração dessa pessoa. E aqui estamos nós, Senhor. Reconhecemos, Pai, que a pessoa natural, ela não consegue compreender a tua palavra, não recebe. Mas aqueles que são nascidos de novo, Senhor, eles compreendem a tua palavra. E é por isso, Senhor, que a fé vem por ouvir a tua palavra. Que nesta manhã, entre nós, se houver alguma pessoa aqui que ainda esteja com seu coração endurecido, seu coração ainda na incredulidade, meu Pai, que o teu Espírito Santo possa agir, possa fazer com que esse coração venha ser um novo coração para entender a tua palavra, Deus, para compreender a tua morte, o teu sacrifício, compreender a salvação, Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor continue abençoando cada um de nós, Senhor. Que nós, nesta manhã, possamos entender a tua palavra e sair daqui, Deus, com a nossa fé fortalecida, edificada pelo teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Pois assim nós choramos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar, irmãos? Irmãos, na semana passada, nós falamos aqui o capítulo de número 16. E falamos que no capítulo de número 16, a murmuração, a reclamação do povo foi diferente, porque eles reclamaram voltando para o passado. E eu falei aqui que, ainda que o povo reclamou, Deus ali com a sua graça
fez com que chovesse pão do céu e assim alimentasse aquele povo durante os 40 anos. 40 anos não deixou de faltar pão. Todo dia de manhã tinha pão, todo dia. E ali eles puderam ver então a glória de Deus sendo manifestada na sua bondade e o povo se alimentando durante 40 dias, 40 anos com pão do céu que em Salmos vai falar pão do anjo, pão poderoso. Então a gente vê que Deus, com a sua graça, Ele providenciou o alimento para esse povo. Esse povo está no deserto e estão entrando cada vez mais para dentro do deserto, não conhecendo aquela região, mas mais uma vez nós vamos ver o povo aqui reclamando, o povo murmurando. É interessante, irmão, que se nós não conhecêssemos a dureza do nosso coração, ficaríamos até um pouco embaraçados, né? Com a razão de tanta insensibilidade espantosa desse povo de Israel. Porque a gente está vendo que Deus, Ele é bom, Deus, Ele é fiel, e tudo isso eles estão vendo, a fidelidade, a bondade de Deus, os atos poderosos de Deus, porque Deus tirou esse povo do Egito através de mãos fortes, através de mãos poderosas. Deus falou que o seu nome seria glorificado e foi ali com a morte, né, do exército de Faraó. Então eles morreram. O povo de Israel, eles viram aqueles corpos beirando o mar, tudo morreram afogado, e eles passaram com o pé em seco. Eles reclamaram de água, Deus foi lá e deu água. Eles reclamaram de pão, e Deus foi lá e deu pão agora. Mas agora, mais uma vez, eles estão reclamando de novo por falta de água. Por falta de água. Então isso, se a gente não conhecesse a nossa pessoa, a gente ficaria espantado, mas que na verdade, algumas vezes nós também somos assim, né? Nós pegamos a bondade de Deus, nós pegamos a fidelidade de Deus, nós pegamos os atos poderosos de Deus e algumas vezes colocamos de escanteio e começamos a reclamar e murmurar no nosso cotidiano. E isso não é bem. Deus, Ele poderia, irmão, muito bem. Esse livro de Êxodo é muito fantástico, porque é o nosso espelho está aqui. Eu leio para isso e eu vejo eu sendo essas pessoas aqui também. Às vezes nós reclamamos, murmuramos contra Deus e estamos vivendo aqui. Deus, Ele poderia muito bem, com seus atos poderosos, Ele poderia pegar o povo de Israel e conduzir diretamente para a terra de Canaã, mas Ele não fez isso. Por que Ele não fez isso? Porque essas atitudes, essas ações desse povo de Israel aqui no deserto, isso aqui é exemplo para nós. É o que 1 Coríntios capítulo 10 vai dizer. Isso aqui é um exemplo para nós, para a gente não fazer o que esse povo fez, o que eles fizeram. Então, irmão, depois deles ter se alimentado, depois dele ver ali, né, todo finalzinho de tarde, aquelas aves, né, caindo ali, e eles podendo se alimentar da ave. Durante o dia, amanhã cedo, bem cedo, eles se alimentavam do pão. Agora eles estão saindo do deserto de Sim e indo para outro deserto que se chama Refidim. E aqui em Refidim, o que a Bíblia está falando é que o versículo 1 diz assim, ó, tendo partido toda a congregação do filho de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, olha só, eles foram parando em determinados pontos, eles foram parando. Quando fala aqui, ó, segundo o mandamento do Senhor, no original, até mesmo na Bíblia literal do texto, vai estar dizendo assim, ó, pela boca do Senhor. Então eles estão pegando essa direção, eles estão indo para dentro do deserto, fazendo as suas paradas, segundo a boca do Senhor. É o Senhor que está conduzindo esse povo para dentro do deserto. E vai falar, acampassem em Refidim e não acharam água para o povo beber. Refidim aqui significa descanso ou lugar
para descansar. Esse lugar não estava muito distante do Monte Horebe, onde que eles iam parar e ali fazer aliança com o Senhor ia fazer aliança com ele. E a gente vê aqui, irmão, que o povo estava sedento de água, querendo beber água, e que eles estão vendo que parece que Deus, como que Deus falou que ia provar o coração desse povo, parece que Deus está provando o coração desse povo e deixando as coisas se tornarem mais difíceis ainda. No versículo de número 2 ele fala: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos águas para beber. Dá a entender que Moisés estava com algum reservatório de água, porque eles estão pedindo água para Moisés. Moisés, dá-nos águas para beber. É interessante que não podemos esquecer que Moisés, durante 40 anos, ele viveu em Midian, juntamente ali com seu sogro, né? Ele saiu do Egito, viveu 40 anos no Egito, fugiu do Egito, 40 anos nesse deserto. Então alguns acreditam que quando o povo pede para Moisés dar-nos águas para beber, alguns acreditam que Moisés, como que ele era habituado naquela região, ele conhecia então fonte de águas. E aqui eles estão clamando a Moisés para que Moisés pudesse dar água para eles. Agora, é interessante que não é Moisés que está conduzindo esse povo. Quem está conduzindo esse povo, como diz no versículo de número 1, é o próprio Senhor. O Senhor está conduzindo o povo, mas o povo está pedindo: Moisés, dá-nos águas para beber. Aí Moisés vai fazer duas perguntas para eles. A primeira: por que contendes comigo? E a segunda: por que tentas o Senhor? Primeiro, irmão, eles acabaram de ver a manifestação de Deus, né? Lá no capítulo de número 16, versículo de número 19, eles viram a glória do Senhor ali no deserto. Deus não falou com eles, falou com Moisés, mas eles viram a glória do Senhor lá no deserto. E agora Moisés está falando assim: por que vocês estão reclamando comigo? Se é o Senhor que está conduzindo vocês, por que vocês estão reclamando comigo, estão murmurando? Agora, quando Moisés fala assim: por que tentais ao Senhor, que é o segundo ponto, aqui vê, irmão, que a gravidade da reclamação desse povo vai aumentando. Primeiro, eles só pediram água, queremos água, e Deus foi lá, deu água para eles. Aí agora eles vão reclamar com o Senhor, pedindo comida e lembrando do passado. Lá no Egito, quando nós estávamos lá, tínhamos pão de fartura, era muito alimento lá. O Senhor nos trouxe de lá para cá para nos matar aqui, aí Deus vai lá e dá pão para esse povo. Agora, eles não só estão mais reclamando, agora eles estão tentando o Senhor. Você vai vendo que o pecado desse povo, cada murmuração desse povo vai aumentando. Lembra do passado? Agora o passado já não é mais suficiente. Agora eles vão tentar o Senhor, irmão. Eles vão tentar o Senhor. Irmãos, Deus testar o ser humano, isso é aceitável. Deus testou Abraão. A gente vê Deus testando algumas pessoas na Bíblia. Isso é aceitável. Agora, irmão, quando a situação é ao contrário, quando é a pessoa testando Deus, aí a figura muda. A gente vê alguns textos, ou de repente um texto falando Deus mandando o povo fazer prova dele. Só lá em Malaquias 3:10. Fazei prova de mim. A gente não encontra mais, não lembro, Deus ele mandando uma pessoa testar ele. Agora a gente vê as pessoas fazendo prova dele. Agora, o ser humano testando Deus, irmão. O que é testar Deus? Qual é a essência de testar Deus? Quer ver? Testar Deus, irmão, é você exigir dele alguma coisa. Um exemplo aqui: você fala assim: Deus, pula as argolas, e Deus vai lá e te obedece, pula as argolas.
Quando você testa Deus, na essência, é mais ou menos você estar no controle, você ser soberano e Deus ser o teu servo, Deus ser aquele teu conservo, aquela pessoa que te obedece. Esse é o testar Deus. E esse povo aqui está testando Deus. Moisés deixa muito bem claro: vocês estão reclamando comigo, por quê? Agora, por que vocês estão testando Deus? Irmão, que perigo é a gente testar Deus, a gente se querer colocar, irmão, como uma pessoa soberana. Quantas, irmão, a gente vê isso na televisão, na internet, onde que for, a gente vê pessoas achando que Deus é um teu conservo. Não é nem teu servo, é teu conservo, é servo do teu servo. Pessoas querendo dar ordem em Deus, testando Deus naquilo que a gente era coisa imaginável no passado, da gente entender o que está acontecendo hoje. As pessoas colocando Deus na parede. É o que esses povos estão fazendo aqui, o que essa multidão está fazendo. Estão testando Deus, irmão. Isto aqui, irmão, é uma ação ofensiva contra Deus. Testar Deus. Deus, ele não precisa ser testado. O problema é que às vezes nós, entenda bem o que eu vou falar, às vezes nós conhecemos o poder de Deus, mas nós não participamos do poder de Deus. Aí a gente testa Deus. Não podemos, irmão, testar Deus. Essa ação desses homens aqui foi tão ofensiva a Deus, que Deus depois deu uma ordem, lembrando esse povo dessa situação aqui. Abre comigo em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz: não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá. Aqui, ó. Lá em Deuteronômio, quando Moisés está dando uma ordem, está fazendo uma lembrança, colocando as ordens do Senhor nos pontos sistemáticos, a gente vê que Moisés, ele lembra desse caso aqui e fala assim: ó, vocês não tentam o Senhor como tentou lá, é aqui. Essa tentação aqui a Deus ficou gravado para o povo de uma tal maneira que houve uma ordem de Deus falando: ó, não me tenta como me tentaram lá. Tipo assim, ó, a minha paciência esgotou lá. Eu falei muito bem que dá a entender que o pecado desse povo aqui antes do Monte Sinai é uma coisa que Deus, ele está tipo relevando. A gente vai ver que depois do Sinai o caldo engrossa para esse povo. Então aqui a gente vai vendo deles reclamando com Deus e Deus aqui providenciando. O que vocês querem? Quer pão? Toma pão, vou fartar vocês. O que é água? Quer água? Vou dar água para vocês. Então a gente vai ver a paciência de Deus aqui. Mas depois do Monte Sinai o caldo vai engrossar. No versículo de número 3 diz assim, olha: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés. Irmãos, para nós, quando o tradutor ele vai traduzir a Bíblia, ele coloca aqui, ó, vai ter uma Bíblia, vai estar assim, ó, reclamou, reclamação e tal. Mas esse murmurar aqui, ou então reclamar aqui, ele não é o mesmo murmurar que a gente está vendo nos outros textos anteriores, quando eles murmuraram por falta de água e murmuraram por falta de alimento. Não é o mesmo. Aqui, esse murmurar aqui, irmão, é um murmurar que tem uma potência de ameaçar, sabe? É um murmurar mais grave, sabe? É um murmurar mais violento, é um murmurar de conflito, de violência. É por isso que logo a seguir Moisés, ele vai dizer assim, ó, versículo 4: só me resta de apedrejar-me. Porque agora não é mais um murmurar como antes, agora é um murmurar mais violento, mais agressivo, sabe? Mais agressivo. No versículo 4: só lhe resta então apedrejar-me. O que Moisés está falando? Deus, esse povo agora vão me apedrejar. Irmão, esse método
para o povo de Israel foi um método muito comum. Esse método aqui, essa execução aqui com o povo de Israel, de apedrejamentos aqui, foi muito comum, muito comum. Agora, a gente vê que na Bíblia a gente vai ver o último estágio de um líder é ser apedrejado no povo de Israel. A gente vê quando Davi ele está lá em Ziklag, quando os amalequitas eles invadem lá e conquistam aquela cidade onde que Davi estava juntamente ali com seus irmãos ali, com a sua família, tudo ali. Eles saíram para poder guerrear contra os filisteus. Os amalequitas vieram e pegaram tudo aquilo que estava naquela cidade, levaram mulheres, levaram os rebanhos. E quando os guerreiros de Davi vieram para essa cidade e viram que não estavam suas famílias, os seus rebanhos, tudo ali, eles olharam para Davi. A vontade daqueles homens era matar Davi apedrejado. Então o último estágio de um líder do povo de Israel, quando eles não queriam mais esse líder, era morrer de apedrejamento. A gente vê isso também, o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 8, versículo 59, diz assim: então pegarem pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ou seja, o último momento, quando o povo falava assim, eu não quero mais te ouvir, é pegar em pedra para poder matar aquele líder de Israel. A gente vê até o apóstolo Paulo, já lá fora, já lá na cidade dos gentios, em Atos capítulo 14, versículo 19, vai dizer assim, ó, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apredejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Ou seja, a gente vê aqui quando Moisés está falando, versículo 4, só lhe resta apredrejar-me, era uma coisa natural aos olhos desse povo de Israel. Quando eles não queriam mais um líder, a vontade deles era matar, apedrejado essa pessoa. No versículo de número 5, respondeu o Senhor a Moisés. Agora o Senhor vai falar com Moisés. A gente vê do início ao fim, até esse exato momento, o Senhor falando somente com Moisés. Passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Não é mais todo o povo, agora é os cabeças de cada povo ali, de cada tribo ali, pega os anciãos e agora leva esses anciões contigo. O milagre, dá a entender que o milagre da água saindo aqui da rocha, o milagre não é para todo mundo ver. Dá a entender que é somente os anciões que estão vendo esse milagre acontecer. Porque Deus fala assim, Moisés, pega os anciões. Somente, dá a entender que é somente os anciões que vão ver essa provisão de Deus, tá? Essa proteção de Deus. Somente os anciões vão ver, vão presenciar isso. Dá a entender porque Deus fala assim, ó, passa adiante agora contigo e pega algum dos anciões. Na parte B, leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Ou seja, aquele mesmo bordão que estava na mão de Moisés operando os milagres lá no Egito, Deus fala para Moisés, Moisés, pega essa vara agora e vai embora, vai. Aquela mesma vara que quando ele bateu no rio se transformou sangue, aquela mesma vara que ele fez, que jogou assim, engoliu as outras cobras do mar, é essa vara. Então Moisés está ciente do poder de Deus, o que Deus vai fazer. Moisés está muito bem ciente, porque quando Deus manda ele pegar a vara, Moisés está ciente. Aquela vara ali traz na memória de Moisés providência de Deus, uma provisão de Deus. Então Moisés agora sabe muito bem. E vai. No versículo de número 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, irmãos, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença de todos. Na presença dos anciões, de todos nós, dos anciões de Israel. Dá a entender então que quando Moisés ele fere a rocha,
é que está na presença somente dos anciões de Israel. Irmãos, mais uma vez a gente vê Deus, o Senhor, Ele ignorando a murmuração desse povo e colocando uma solução para Moisés. Moisés, fere a rocha, que da rocha vai sair água. Fere a rocha. Essa água saindo dessa rocha aqui é diferente lá de Números 20. Lá em Números, Deus está falando para Moisés: Moisés, fere essa rocha. Fere a rocha. Lá em Números 20 ele fala assim: Moisés, fala para a rocha. Já é diferente. Aqui é fere a rocha. Fere a rocha. É interessante esse ferir a rocha aqui. A gente vê, irmão, que cada queixa, Deus ele se revela aqui com uma manifestação da sua graça. Cada queixa. Moisés aqui tinha que ferir essa rocha da qual sairia água. A gente vê que aqui ia ser um ato que ia produzir, ia satisfazer a necessidade desse grande povo, que só de homem era aproximadamente 600 mil homens. 600 mil homens. Entenda o que Êxodo agora ele quer nos mostrar. No capítulo 16, nós vimos que Deus deu a Moisés pão do céu. O povo comeu pão do céu. E nós vimos lá no Evangelho quem é o verdadeiro pão do céu, como Jesus falou. Não foi vocês que deram. O verdadeiro pão do céu, quem dá é Deus. É o que desceu para poder dar vida ao mundo. E assim aconteceu. Aqui, ele fala assim, ó: fere a rocha. Fere a rocha. Abre comigo, irmão, em João capítulo 4, versículo de número 14. Por favor. Você vai ver sobre esse ferir rocha aqui. A gente vê que no capítulo de número 16 mostrou a figura de Jesus. E no capítulo 17, qual a figura que ele vai mostrar aqui para nós? Capítulo 4, versículo 14 diz assim, ó: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus falou para a mulher samaritana: ó, a água que eu lhe der para beber nunca mais terá sede. Nunca mais. Nunca mais. Isso lembra a gente? Traz lembrança? Quando Jesus está falando, se está trazendo lembrança para vocês, imagina para o povo, para o seu auditório que está ouvindo Jesus falar isso. Ó, a água que eu der para você nunca mais terá sede. Ó, será uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Agora, vamos ver quem é essa água aqui nos evangelhos? Vamos ver quem é essa água? Se no capítulo 16 o pão do céu é Jesus, no capítulo 17, quem é essa água? Vamos ver aqui em João capítulo 7, por favor. João capítulo 7, versículo 37. Eu não sei, tá? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas que na crucificação do Senhor, quando aquele soldado ele pega a lança, ele coloca a lança ao lado do corpo do Senhor, a Bíblia fala que dali jorrou água e sangue. Eu não sei se tem alguma relação com esse texto que a gente está lendo, tá? Mas eu não estudei para esse ponto, mas que vem a minha memória, que quando ele lançou aqui, o homem que viu, e o Evangelho de João vai falar assim, e o testemunho dele é verdadeiro, a água saindo ali do corpo do Senhor. Mas olha aqui em João capítulo 7, versículo 37, olha o que diz. Irmãos, qual é o plano aqui de fundo aqui? Jesus ele está numa festa, é a festa
dos tabernáculos. Essa festa acontecia depois das colheitas. Aí eles davam essa festa do tabernáculo. O que eles faziam? Eles acampavam, faziam cabanas no deserto para poder lembrar do povo aqui, quando estava andando pelo deserto. Festa do tabernáculo, e Jesus está falando aqui agora, Jesus aqui agora, essa festa era o povo fazer essa festa lembrando desse povo aqui no deserto, quando fazia cabanas para poder... quando faziam cabanas aqui no deserto, e o povo lá já tinha suas casas, mas eles faziam suas cabanas para poder lembrar desse povo aqui. No último dia dessa festa, Jesus vai nessa festa, Jesus está nessa festa, e Jesus agora vai se levantar. Olha o que Jesus vai falar. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só que maravilha. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, olha, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmão, você já parou para pensar nesse texto aqui? O que ele está dizendo? Ó, quem crê em mim, como que? Como fala o pastor? O que está dizendo aí? Como fala o líder? Como fala o quê? Não. Como diz as Escrituras. Temos que acreditar ou crer em Cristo como as Escrituras dizem. Não é através de sonho, de revelações, não é. É a revelação de Deus. Como é que ela fala como que Jesus é? Eu tenho que crer nesse Jesus aqui. Não é o Jesus fantoche que tem pregado por aí, não. É nesse Jesus aqui. Jesus está deixando muito bem claro, irmão. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Beba. Por quê? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Ó, tá? Aqui é Jesus falando. Jesus está falando isso. João está escrevendo o que Jesus acabou de falar. Agora João vai falar o que ele entendeu. Agora é o que João entendeu. Olha o que João entendeu. Eu estou falando do apóstolo João, que estava ali. Olha o que o João vai falar. Isto ele diz com respeito ao Espírito Santo, né? O Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda o que? Glorificado. Ó, antes da água ser jorrada para o povo no deserto, a rocha tinha que ser o que? Ferida, não falada, fere a rocha. Moisés, pega esse cajado aí que você feriu lá o rio, agora fere essa rocha. O Espírito Santo, irmão, para ser derramado, ele não foi derramado por mero prazer ou palavra de Deus. Alguém teve que ser ferido. Alguém tinha que ser ferido. Para hoje nós estarmos aqui, alguém foi ferido. Alguém foi ferido, irmão. Para o Espírito Santo ele convencer a gente, alguém foi ferido. É o que João está dizendo, versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que crescem. Por quê? Pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Antes do Espírito ser derramado, Cristo tinha que ser crucificado, porque era a promessa do Pai. Olha o que Jesus ele vai falar já com o corpo glorificado. Olha o que Jesus vai falar em Lucas capítulo 24, versículo 49, irmãos. Olha o que diz. Por favor. Acharam? Eis que eu envio sobre vós a promessa de quem? Do meu Pai. É a promessa do Pai. Mas a promessa do Pai não seria cumprida
se o seu filho não fosse ferido. O seu filho tinha que ser ferido. E Jesus está falando: eis que eu envio sobre vós a promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Revestido de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. De repente eu não falei o versículo, né? Versículo 49. Fica aí. É a promessa do Pai. É a promessa do Pai, irmão. Entenda que hoje essa água que Jesus ele nos deu, e a gente não tem mais sede disso. Antes dessa água acontecer sobre nós, por isso que ele fala: rios de água viva fluirão do seu interior, irmão. Rios de água viva. Sabe, irmão? Quando a gente experimenta essa graça, Jesus deixou bem claro que é rio de águas vivas. Não é qualquer água, é água viva. Sabe? Vão fluir dentro de nós, irmão. Mas antes disso acontecer, primeiro, em Jesus tinha que cumprir toda a justiça de Deus. Em Jesus tinha que responder todas as exigências de Deus. Jesus teve que obedecer toda a lei. Jesus teve que suportar a ira de Deus. Jesus teve que destruir o pecado. Jesus teve que vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia, para que o derramamento da água viesse sobre nós. Jesus tinha que passar por todo esse estágio. Todo esse estágio. E se hoje eu e você não temos mais essa sede, é porque Jesus, ele derramou isso sobre nós. Eu falei aqui que a gente não tem noção sobre o poder do Espírito Santo. Não temos. E não é questão da gente não ter, não, irmão. É questão que os apóstolos eles andaram e eles tiveram que falar dessa maneira com a igreja. Eles viram a necessidade da igreja. Olha, aí então eles vão falar algumas palavras. Só para a gente ter uma noção, quantos pontos aqui que o que aconteceu com esse derramado Espírito? O que aconteceu? Qual foi o ponto positivo que nós não devemos fazer? Qual foi o ponto positivo? Lá em João capítulo 16, versículo 8, fala que o ponto positivo é que quando ele vier, ele convencerá o mundo. Ou seja, no ato ali, capítulo 2, na descida do Pentecostes, o Espírito Santo quando veio na igreja, Jesus fala que quando ele vier, ele vai convencer quem? O mundo. Se hoje nós estamos aqui, é porque ele nos convenceu. Entende? Hoje nós estamos aqui, é porque ele nos convenceu. Ele nos convenceu. Agora, Estevão pregando em Atos capítulo 7, versículo 51, ele diz assim, ó: vocês sempre estão resistindo ao Espírito Santo. Vocês sempre estão resistindo ao Espírito de Deus. Olha o que ele vai falar para o povo judeu, para o israelita que estava ali. Estevão pregando a sua última mensagem, quando o povo estava pronto para o apedrejá-lo. Como eu falei, quando eles não queriam mais um líder, o que eles iam fazer? Apedrejar aquela pessoa. Eles não queriam o Estevão como profeta mais, então eles mataram o Estevão apedrejado. Mas Estevão está gritando para eles: vocês, como sempre aconteceu no meio de vocês, como aconteceu lá com o pai de vocês, vocês sempre estão resistindo ao Espírito de Deus. Sempre resistindo ao Espírito de Deus. Se lembra que o Espírito Santo, em João capítulo 16, versículo 8, fala, quando ele vier, ele vai convencer o mundo? E sabe quem estava ali nessa mensagem, irmão? Sabe quem estava ouvindo tudo isso? O maior apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, estava ali ouvindo Estevão falar isso, presenciando. Os camaradas que foram matar Estevão depositaram as suas roupas, os seus mantos aos pés.
quem deu essa autorização para o apedrejamento foi o apóstolo Paulo. Mata Estevão. E Estevão estava falando para eles: olha, vocês estão resistindo ao Espírito de Deus. Quem estava ali? O apóstolo Paulo. Perseguindo a igreja, matando o povo de Deus, fazendo o povo de Deus blasfemar. Quantos e quantas pessoas ficaram órfãos por causa da crueldade desse homem? Estevão estava falando para Paulo e para aqueles cidadãos que estavam ouvindo: vocês sempre resistem ao Espírito de Deus. Mas teve um dia, irmão, que o Espírito de Deus apareceu para Paulo e falou para Paulo: Paulo, ô Saulo, quem és tu, Senhor, que fala comigo? Eu sou Jesus que você está perseguindo. E quando Paulo está dando seu testemunho em Atos capítulo 26, Paulo ele vai falar que Jesus falou assim para ele: Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. Eu fico vendo quando Estevão, não sei quanto tempo levou do capítulo 7 até o capítulo 9 de Atos. Eu não sei, eu não tenho. Eu sei que no capítulo 7 ali, Atos, quando Estevão está sendo apedrejado, se passaram 3 anos e meio até a descida do Pentecoste. Se passaram 3 anos. Eu não sei daquele momento ali até a conversão do apóstolo Paulo, que é em Atos capítulo 9, eu não sei. Mas até a sua conversão, quantas barbaridades o apóstolo Paulo fez. Irmão, entenda o que eu vou falar. Se Paulo tivesse vindo numa boa, é por isso que Jesus, quando aparece para ele, fala assim: ó, dura coisa é recalcitrar, Paulo. O que estava acontecendo com Paulo? Paulo estava lutando como um boi selvagem. Estava lutando, irmão. A palavra de Deus estava ali, o Estevão estava pregando para ele, ele ouviu aquilo ali, mas a palavra querendo entrar, mas ele resistindo aquilo ali como um boi selvagem. A palavra vinha de um lado, ele ia para o outro como um boi selvagem. E Deus falou: Paulo, dura coisa é você recalcitrar. Irmão, imagine quantas vidas. Imagine quantas vidas Paulo teria poupado até a sua própria mente, se ele não tivesse vindo naquele momento, quando Deus falou assim: Paulo, vem. Ele vinha numa boa: eu vou, Senhor. Imagine quantas pessoas ele tinha poupado, não estava ali no seu currículo de morte, porque Paulo matava. Ele fala isso em Atos capítulo 22, seu testemunho, Atos capítulo 26, ele fala: eu persegui a igreja, até fora de outros lugares, até fora de Israel, eu ia atrás, eu fazia o povo blasfemar. Irmãos, eu fico vendo a mente desse homem, irmão. Quando ele veio para Cristo, imagine a mente desse homem. Como que a mente desse homem foi leve por causa da graça? Mas quando ele olhava para aquelas, de repente, para uma criança no meio de uma congregação, e alguém falava para Paulo: Paulo, tá vendo aquela criança ali? O pai dela, sabe quem matou? Você. Imagina a mente desse homem. E quantas pessoas não é assim, irmão? Quantos de nós não viemos como o apóstolo Paulo veio? Precisa primeiro vir uma desgraça na nossa vida para a gente entender o que é o Evangelho. E Deus está nos chamando anos. Vem, Alex, eu estou resistindo. Vem, Alex, não quer dizer, isso não é para mim. Vem, Alex, o mundo já não te aceita mais. Vem, Alex, não, isso. Aí eu vim todo arrebentado e Deus queria me poupar disso, irmão. É o derramamento. Para isso acontecer, primeiro Jesus teve que ser ferido. E ele veio, e ele está aqui entre nós. Ele está aqui, Davi, entre nós. Se ele não estiver aqui, a gente está aqui em vão. Para nada serve se o Espírito Santo de Deus não estiver aqui, irmão. Nada serve. É por isso que Paulo falou em Efésios capítulo 1. A eficácia do seu poder opera em você, porque o Espírito de Deus está em nós, é a fonte que jorra para a vida eterna. Por isso que Paulo, quando escreve para os Efésios, falou: olha, Efésios, o mesmo poder que ressuscitou Jesus e conduziu para a região celestial, esse poder está dentro de vocês. Dentro de vocês.
convencimento faz? Ele também garante a nossa salvação. Você lembra que Jesus falou, olha, quem vier a mim beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede? É isso que o Espírito Santo faz. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, fala assim, ó, e vocês, quando creram no Evangelho, vocês foram selados pelo Espírito da promessa, selado, garantia da salvação. O que o Espírito Santo faz? Com esse derramar, garantiu a minha salvação. Garantiu a minha salvação. A minha mente não consegue mais me condenar. O meu coração não consegue mais me condenar. Por isso que Paulo, Romanos capítulo 8, ele fala, quem te condenará? Quem vai prestar alguma acusação contra vocês? Não tem como. Por quê? Porque é isso que nós temos que acreditar no Jesus, como diz as Escrituras. E o Jesus que está nas Escrituras fala, quando eu der água para vocês tomar, nunca mais terá sede. Inclusive, é uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, nunca mais. Então, o que o Espírito Santo ele faz? Ele faz também, ele nos traz essa garantia, irmãos. Se lembra? O povo judeu acreditava, é por isso que João ele vai escrever, ó, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O povo judeu, eles acreditavam que o ato pecaminoso, eles só estavam pecando no momento do ato. No momento do ato. Eu poderia pensar, mas se eu não praticasse, eu estava tranquilo, eu não tinha pecado. E Jesus, quando veio, ele falou dessa maneira, ó, os antigos falam assim, olha, se adulterar aí, vai morrer. Agora eu estou falando para vocês, se pensar, ó, mudou. Ó, não pensa que só está matando seus irmãos quando vocês vão lá apedrejar, não. Ó, só em pensar, só chamar ele de tolo, de estúpido, vocês já estão pecando. Ó, agora é na mente. Aí eu te pergunto, irmão, como que a nossa mente não trabalha, não é verdade? Às vezes trabalha para as coisas boas, mas às vezes, irmão, nossa mente trabalha com uma velocidade incrível para as coisas ruins, para a coisa dos pecados. Sabe, às vezes a gente fala assim, eu não vou pecar, mas já veio na minha mente, eu já pequei. Ou você não sabia disso? É por isso que o João está deixando bem claro, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todo dia, irmão, a gente peca. Às vezes a gente não consegue, como assim, organizar ou policiar nossa mente. A gente, às vezes, consegue policiar o nosso corpo, o domínio próprio. A gente consegue. Mas a nossa mente pensou para fazer, opa, eu estou em domínio, eu não vou fazer. Eu estou em domínio, opa. É o fruto do Espírito, domínio. Mas agora a minha mente pensa, ela pensa, é por isso que a gente, todo santo dia, a gente tem que pedir perdão. Porque às vezes a gente pensa de uma pessoa ali que está longe daquilo ter acontecido, mas vê a maldade na nossa mente. A gente pensou, a gente pecou. Mas não é questão da minha mente pecar, que isso eu vou perder essa salvação que Deus me deu. Não, é uma salvação que Deus me deu, vai jorrar para a vida eterna, eu estou seguro na mão dele. Se a salvação dependesse da gente, como diz um certo teólogo, todos nós perderíamos, mas a salvação depende totalmente de Deus. É por isso que ele teve que ser ferido e o seu Espírito ser derramado sobre nós. Seu Espírito Santo. Os judeus poderiam estar ali, ó, olhando para aquela pedra ali. Os anciões, vou falar os anciões, olhando. Deus falou assim para Moisés, eu vou estar sobre a pedra. Os judeus poderiam estar ali, ó. Eles iam ter poder para fazer aquilo ali? Não ia ter poder para fazer aquilo. Ainda que venham os liberais hoje falar assim, não, mas ali, debaixo daquele deserto ali, tinha uma fonte ali, era só dar um toquinho na rocha, a rocha
saía água ali. Moisés sabia muito bem. Os liberais vão falar isso. Aqueles que não acreditam na promessa vão falar isso. Não acreditam nos milagres. Mas está ali os anciões, eles não tinham poder de nada. Quem deu água para eles? Deus. Quem dá água para a gente? É Deus, irmãos. É Deus. E outro ponto que eu queria falar também, eu vou até ler, está em 2 Tessalonicenses. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses sobre o Espírito Santo, irmãos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, olha o que diz, versículo 13. Diz assim, olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Para a salvação. Desde o princípio Ele te escolheu para a salvação. Mas parou por aí? Não. A continuidade. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Pela santificação do Espírito. Quem nos santifica, quem é? O Espírito. O Espírito nos santifica. É por isso, irmão, que nós temos que ter muito cuidado, irmão, porque é o Espírito Santo que nos santifica. Se lembra quando Paulo escreve para os Efésios, capítulo 5, ele fala assim: não se embriagueis não se embriagueis aí não, agora enchei-vos do Espírito Santo. Quem nos santifica, quem é? Eu estou lendo um livro, o autor, ele falou assim, eu vou fazer essa pergunta para vocês, porque aquilo ali mexeu muito comigo. Eu acredito, eu não vou pedir nada para levantar a mão não, mas eu acredito que muitas pessoas aqui são salvas, acreditam na sua salvação, não é verdade? Muitos, ou todos aqui, acreditam na tua salvação. Acredita que foram salvos por Cristo, acredita que dentro do seu interior flui rio de água viva, acredita tudo isso que eu acabei de falar, acreditam. Mas eu vou te fazer a seguinte pergunta, irmãos, e foi isso que o livro fez para mim, uma pergunta: se o Espírito Santo saísse de você, as pessoas que convivem contigo conseguiriam notar? Conseguiria notar uma diferença se ele sair de você? Hein? Será que a pessoa conseguiria notar? Porque existe pessoas que o Espírito Santo de Deus está ali, mas essa pessoa ela continua como a igreja de Corinto, Paulo falando: olha, eu queria ir falar com vocês como pessoas espirituais, mas eu não posso. Eu não posso falar porque vocês ainda são meninos, são criança. Isso mexeu muito comigo, irmão. Isso mexeu muito comigo. Porque tem que haver uma diferença em nós. Porque no derramar do Espírito, Ele faz isso em nós. Ele faz isso em nós. E para a gente finalizar, sobre um conselho que Paulo dá para a igreja, Filipenses também, capítulo de número 4, ele vai falar assim, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. O conselho. O que essa igreja estava fazendo? Entristecendo. Paulo não vai escrever isso à toa. E Paulo está dizendo: não entristeça o Espírito Santo. Pastor, como que eu posso entristecer o Espírito Santo? Só ler o contexto, o antes e o depois desse texto. O que entristece o Espírito Santo? É isso. O que entristece? É isso aqui. O que entristece é o que está aqui.
Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçar o Espírito Santo. Por que eu não posso? Porque é selado, irmão, para o dia da redenção. Então nós não podemos entristecer ele. Não podemos entristecer ele. Capítulo de número 7 de Êxodo e versículo de número 7 para a gente finalizar. Diz assim, olha: e chamou o nome daquele lugar de Massá, em Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor. Olha só, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aí eu te pergunto, vocês conhecem lugares assim que tentam o Senhor dessa maneira? Está o Senhor no meio de nós ou não? Mas Massá, irmão, significa teste, tentação. Essa palavra significa teste, tentação. Por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, Moisés escreve, ó: não tentarás o Senhor como aconteceu lá em Massá. Não tenta, tá? E Meribá, essa palavra, ela significa uma reclamação calorosa, sabe? É uma reclamação que chega ao extremo. É por isso que Moisés agora está falando: eles estão prontos a me apedrejar. Então essas duas palavras, Massá e Meribá, quando se colocou esse nome, é porque isso aconteceu. Então todas as vezes quando o povo lembrava, o povo de Israel lembrava assim, ó, em Massá, lembrava aqui. Meribá, lembrava dessa passagem aqui. E Meribá vai ficar conhecido também lá em Números capítulo 20. Então, irmão, o que eu quero falar para vocês é que a gente vê aqui a graça de Deus, o povo reclamando e Deus derramando a sua graça, o povo reclamando e Deus derramando a sua graça. O que nós podemos ver com isso? A bondade de Deus. Como que Deus é bom com a gente? Como que Deus é bom, irmão? A gente reclama, Deus ele poderia ir lá e nos castigar, como Davi ele falou, né? Mas ele não faz isso porque ele conhece a nossa estrutura, sabe que a gente é pobre, então ele não faz como a gente merecia. Mas ele poderia, mas não. Em vez dele fazer isso, o que é que ele vai? Dá água, dá pão, a providência de Deus, irmão. Então, é por isso que o amor de Deus, ele nunca pode ser comparado com amor nenhum desse mundo. Nenhum. O amor de Deus é um amor que foge da nossa mentalidade, foge da nossa mente caída, foge. O amor de Deus está em outro grau. Em outro grau. Se lembra quando Jesus está falando para Pedro: Pedro, tu me amas? Ó, Jesus está lá num grau muito superior e Pedro está falando: eu te amo, Senhor. Lá num grau inferior. Tu me amas? Ele está lá no... Jesus está falando: tu me amas? E Pedro: eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus vai lá agora: Pedro, tu me amas? Naquele grau inferior de Pedro. Aí Pedro: tu sabe de todas as coisas, Senhor. Tu me ama. Então, ó, quando você era moço, você pegava, você cingia e ia para onde queria. Mas agora, já que você entendeu o que é amor a Cristo, vai ter um agora que vai te pegar, vai te levar para lugares que você não queira ir. Não queira ir. Esse é o amor de Deus, irmãos. Quando nós falamos que amamos a Deus. E às vezes a gente fala que amamos e não sabemos o que realmente, o que é amar a Deus, irmãos. Está vendo a graça de Deus aqui? O amor de Deus, reclamando pão, reclamando água, reclamando pão. E a gente vai ver daqui a pouco, semana que vem, sobre a guerra aqui, Deus livrando eles das tentações, das guerras. E às vezes acontece isso com a gente. Que nesta manhã, nós possamos sair daqui reflexivo, refletindo o que é amar a Deus. O que é amar a Deus? E nunca, irmão, nunca tenta o Senhor. Nunca. Foge disso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não faça isso. Longe disso. O povo aqui, cada dia que está passando, eles estão indo,
indo num pecado mais profundo ainda. E a gente vai ver a consequência disso lá na frente. Tá bom? Vamos colocar de pé? Vamos estar orando? Pai Santo, Tu és o único Deus, Deus. Um Deus que nós amamos, um Deus que nós falamos que amamos e acreditamos que Te amamos, sim, Deus, como o Senhor é. Às vezes não amamos com a mesma intensidade com nossos irmãos, mas nós Te amamos, Senhor.